o meu bom dia de luz, o meu boa tarde de paz, o meu boa noite de prece. Inicia-se agora o nosso programa de prece. Você está convidado a participar conosco desse momento de oração. Livro dos Espíritos de Allan Kardec, capítulo 9, da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. Pergunta de número 459. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Resposta: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Mensagem da companheira Poliana Rezende, residente em Uberlândia, Minas Gerais. Do livro Lições para a Felicidade, psicografia de Divaldo Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. Capítulo 28. Desafios da luta. Pergunta 909. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Quão poucos dentre vós fazem esforços. A inevitável proposta da evolução moral e espiritual conduz o ser humano a enfrentar desafios incessantes, que o aprimoram a pouco e pouco, sem cuja realização a conquista de valores dignificantes se faria muito mais difícil. Quem se recusa ao convite do sacrifício pessoal transformador candidata-se à paralisia espiritual. E mesmo que deseje impedir-se a luta, que se negue a experimentar os sofrimentos que decorrem dos impositivos de crescimento interior, é compelido pelas sábias leis da vida a enfrentá-los e enfrentar-se, quando mais tarde, sem o desejar, desperte nas expiações santificadoras. Não raro, muitos indivíduos forrados de intenções superiores e desejando servir à humanidade, porque se encontram tomados de sentimentos nobres, pensam em desistir ou recuar nos seus propósitos em razão dos enfrentamentos perturbadores, das lutas que se tornam imperiosas e que lhes exigem sacrifícios e renúncias, desde o momento em que se candidatam a realizá-los. Não obstante desagradáveis, são esses os mecanismos de aferição dos valores elevados para todos os seres. Desejar-se uma existência cômoda, sem tropeços nem problemas, não passa de utopia, mesmo que a criatura seja possuidora de recursos econômicos sólidos e desfrute de excelente situação social. A luta na Terra é resultante de fenômenos biológicos, emocionais, psíquicos, sociais e outros, desde que ninguém se encontra reencarnado, desfrutando de perfeição, mas necessitando de aprender a crescer e a desenvolver os grandiosos milagres que lhe dormem latentes, aguardando as ocorrências propícias ao seu desenvolvimento. O automatismo fisiológico dá-se sem qualquer esforço. Entretanto, para que os sentimentos desabrochem e alcancem a finalidade
para a qual se destinam, a contribuição consciente de cada pessoa se torna indispensável. Evidentemente, logo que tomada a decisão, estabelece-se a batalha para a vitória dos ideais. A vida é dádiva de Deus, que deve ser conquistada com esforço em todas as suas expressões, e para tanto, a luta se torna irrecusável. Como consequência, a dor se expressa e deve ser absorvida com naturalidade. Consciente dessa condição, mais fáceis se tornam quaisquer enfrentamentos ante a segurança dos resultados que propiciam ventura e paz. Ninguém se deve dificultar a ascensão por comodismo ou receio, quando convidado à conquista do infinito. Deter-se no pequeno espaço mental e físico em que se encontra constitui atraso moral e deverá ser superado. A execução de qualquer tarefa propicia desgaste da energia, aplicação de esforço, contribuição pessoal. Naquela que se refere à transformação do ser e da sociedade, é compreensível que se torne mais dispendiosa, porque trata de alterar o já conseguido, modificando as estruturas vigentes e ampliando os horizontes para o enriquecimento geral. Para impedi-lo, muitas forças se conjugam, como efeito dos interesses que se encontram em jogo. A comodidade se refestela na inutilidade e na exploração do trabalho das pessoas diligentes, sempre disposta a combater qualquer alteração na ordem dominante. O autoritarismo explora a simplicidade e a ignorância daqueles que lhe sofrem o jugo, colocando-se contra qualquer movimento que lhe ameace a estabilidade. A perversidade instalada nos sentimentos primários confia na própria força e arma-se para impedir o avanço da fraternidade e dos ideais libertadores. A frustração e o vazio existencial reúnem-se para investir contra as propostas de enriquecimento interior. O orgulho e o egoísmo dão-se as mãos e disputam a primazia que se acreditam, não admitindo a perda da pequenez moral em que se comprazem. A inveja e o despautério abrem abismos pelo caminho, dificultando o avanço dos que contribuem para a harmonia e o bem-estar geral. A intriga insensata faz-se calúnia atroz e conspira com virulência, dificultando o entendimento dos propósitos enriquecedores. O medo e a inveja preferem a situação infeliz em que se alastram, negando-se a ocasião de segurança emocional. São as características negativas que resultam dos instintos primários, em predomínio em a natureza humana, que se comprazem na situação que lhes diz respeito, negando-se a conquista dos valores éticos e espirituais. Todo esforço que possa alguém direcionar em favor do crescimento íntimo deve ser utilizado com urgência, não receando dificuldades, dores, porquanto essas, por mais se deseja evitar, sempre alcançam o espírito humano. A atração da plenitude é fenômeno natural do processo da evolução. Contribuir para torná-lo mais fácil e atraente constitui positivo da inteligência e da razão, que não se satisfazem com a permanência nesse estágio inferior. Todo crescimento propõe novas adaptações e essas se fazem mediante emoções novas, nem sempre agradáveis,
até que sejam instalados os mecanismos psicológicos de harmonização. Nunca receie sofrer. Se anelas pela felicidade de qualquer espécie, rompendo a casca grotesca, a plântula alça-se no rumo das alturas. Despedaçando-se sob os golpes do buril, o bloco de pedra se transforma em beleza. Diluindo-se nas altas temperaturas, os metais se amoldam a novas formas e utilidades. As conquistas morais, igualmente, são forjadas no forno das transformações interiores, sob a ardência das provas e dos sofrimentos delas decorrentes. Alegra-te quando incompreendido, por estares na defesa dos ideais de enobrecimento e nas realizações que contribuem para o progresso da sociedade. Não aguardes compreensão antes do tempo, nem apoio por parte daqueles que permanecem em faixa emocional diferente da tua. És candidato decidido a conseguir o triunfo dos teus projetos. Eles te pertencem e não aos demais. Portanto, não dês demasiado valor às conspirações das pessoas que te antagonizam. Elas desconhecem os teus propósitos e apenas veem o que possuem interiormente, projetando seus conflitos nos teus planos audaciosos. Quem se detém a contemplar dificuldades não sai do lugar, mas, se confiante avança, superando cada desafio quando se apresenta, cedo ou mais tarde, alcançará, com luta e alegria, a meta pela qual anela. Ave Cristo. Em nosso atendimento fraterno, fazemos o registro dos seguintes pedidos de prece. A Marinei Rezende Ferreira apresenta um pedido de oração em favor de Charline Carle Campos e família, moradores da Avenida João Maurício, 325, em João Pessoa, Paraíba, e de Helena Cursino de Souza, moradora da Rua Raul Noronha da Silva, 96, em Londrina, Paraná. O ouvinte Josafa Eustáquio, de Salvador, Bahia, pede orações para Isolina Máxima Silva Barreto, que desencarnou na última quinta-feira, dia 20 de junho, rogando para ela proteção e assistência no mundo dos espíritos. As pessoas cujos nomes foram citados em nossos pedidos de prece recebem neste momento as nossas vibrações na força dessa corrente de oração, em nome de Deus. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação. Livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Assim seja.